Bom dia a todas e todos. Vamos dar início aqui à nossa revisão de Direito Penal para a prova de escrevente do TJ, prova que vai acontecer no final de semana agora. E o meu objetivo com essa aula é abordar os principais pontos da matéria de Direito Penal. O que eu recomendo nessa última semana? Em vez de tentar fazer uma revisão de todos os artigos que estão no edital, todos os tipos criminais trazidos pelo edital, se você está com pouco tempo, é melhor focar nos crimes que têm maior incidência pela banca Vunesp. Bom, antes de começar aqui a revisão propriamente dita, vou me apresentar brevemente. Meu nome é Otaviano Toshiaki Wada, eu sou delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo e eu também já fui escrevente do TJ em Santos, em 2016, e também já fui oficial de justiça e avaliador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu me graduei pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na USP, em 2013, e atualmente eu estou cursando o mestrado em Direitos Humanos, também pela USP. Eu sou professor da pós-graduação de Direito Penal nas matérias de Legislação Penal Extravagante na Universidade Santa Cecília também. Bom, começando aqui com a revisão, eu fiz um retrospecto das últimas provas, eu puxei as últimas 5 provas e vi os temas de maior incidência. E, sem sombra de dúvidas, o tema que mais cai são os crimes contra a administração da justiça. Em média, são de 2 a 3 testes. A prova costuma trazer 6 testes de direito penal e, em média, 2 ou 3 são desses crimes contra a administração da justiça. Em seguida, nós temos os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração. Logo em seguida, os crimes contra a fé pública. Por fim, os crimes praticados por particulares contra a administração. Então, se vocês tiverem na dúvida do que revisar em direito penal para essa prova, eu recomendo seguir essa ordem com foco nos crimes contra a administração da justiça. Em primeiro lugar, eu acho muito importante vocês terem uma visão topográfica dos tipos penais, ou seja, ter uma divisão na mente de vocês, enquanto vocês estiverem estudando, dos capítulos e dos títulos do Código Penal. A prova vai cobrar os crimes previstos contra a fé pública e também os crimes do título 11, crimes contra a administração. E dentro desses crimes contra a administração, nós temos 5 capítulos, sendo que vão ser cobrados o capítulo 1, dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração, o capítulo 2, dos crimes praticados por particular contra a administração, e também o capítulo 4, dos crimes contra a administração da justiça. E o que é importante vocês saberem aqui? Que todos esses 5 capítulos estão dentro do título 11. Então, o bem jurídico tutelado de todos esses crimes é a administração pública. Especificamente em relação aos crimes contra a administração da justiça, eu fiz aqui um compilado dos principais crimes, e são esses que eu vou dar nessa aula aqui. Quais são eles? Os crimes de denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime ou de contravenção, a autoacusação falsa, o falso testemunho ou falsa perícia, a coação no curso do processo, bem como a fraude processual. E aqui, o que eu já adianto para vocês? É bom vocês saberem que esses são os crimes que fazem parte contra a administração da justiça. Então, todos os crimes que eu citei no slide anterior, eles fazem parte dos crimes contra a administração, e dentro dos crimes contra a administração tem esse capítulo específico, e todos esses crimes presentes nesse capítulo tutelam a administração da justiça. E aqui a gente já vê que só com essas informações, saber que a denunciação caluniosa, a comunicação falsa de crime ou contravenção, a autoacusação falsa, o falso testemunho ou falsa perícia, a coação no curso do processo e a fraude processual
saber que esses crimes fazem parte da administração da justiça, já permite a gente acertar alguns testes. Aqui tem um teste que foi cobrado já pela Banca Vunesp na prova de escrevente, que pedia exatamente quais são os crimes contra a administração da justiça. Uma dica que eu dou para vocês é saberem que o crime de falso testemunho e o crime de falsa perícia, eles fazem parte dos crimes contra a administração da justiça, mas os outros crimes de falsidade, eles se referem aos crimes contra a fé pública. Então, lendo aqui a alternativa, a gente vê que falsificação de papéis públicos, falsificação de selo, são crimes contra a fé pública. Já a advocacia administrativa é um crime contra a administração, mas de outro capítulo. E aqui a gente já viu o item C, coação no curso do processo, comunicação falsa de crime e falsa perícia. No slide anterior, a gente já viu que todos esses crimes estão no capítulo contra a administração da justiça. Então, essa é a alternativa verdadeira. O que eu recomendo para vocês? Decorarem tão somente quais são os crimes que compõem a administração da justiça, porque é muito mais fácil do que vocês tentarem decorar o bem jurídico, a localização topográfica de cada um dos crimes. Então, pegar o rol de crimes que são contra a administração da justiça, e se porventura o teste perguntar, assim como esse, quais são os crimes contra a administração da justiça, você já vai saber. Se eventualmente perguntar quais são os crimes contra a fé pública, por exemplo, por eliminação, você já vai identificando quais são os crimes contra a administração da justiça e você vai chegar pela exclusão na resposta certa. Então, gabarito aqui, alternativa C. Vamos começar aqui com a denunciação caluniosa. Então, artigo 339, esse é o artigo que com certeza é o mais cobrado pela banca Vunesp nas provas de escrevente do TJ. O que é a denunciação caluniosa? É aquela conduta que alguém imputa um crime contra outra pessoa que sabe inocente. E nessa falsa imputação, ela dá causa à instauração de alguns procedimentos que a gente vai ver. Esse artigo, ele já despencava antes, e agora com essa alteração de 2020, eu acredito que ele vai ser mais cobrado ainda. Então, como que era antes e como que ficou depois? Antes, era para dar instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade. O que essa lei 11.410 de 2020 fez? Ela trocou a expressão investigação policial pelos termos inquérito policial e procedimento investigatório criminal e trocou o termo investigação administrativa pelo processo administrativo disciplinar. Outra alteração que fez essa lei, além de imputar crime, agora está previsto expressamente no caput que é crime imputar infração ético-disciplinar em relação ao processo disciplinar e também o ato ímprobo em relação à ação de improbidade. Então, a pessoa ela pode dar causa à instauração de todos esses procedimentos a fim de imputar contra alguém que sabe inocente um crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo, ato de improbidade. E se não for um crime, for uma contravenção, apesar de não estar no caput, está no parágrafo 2º, que também é crime imputar contra alguém, sabendo que ela é inocente, a prática de uma contravenção penal. Então, a pena vai ser diminuída pela metade. É uma causa de diminuição de pena. Então, por exemplo, se eu acuso alguém de praticar, por exemplo, uma contravenção, jogos de azar, isso daí não é um crime porque não está previsto no Código Penal ou em uma legislação penal extravagante. Está previsto especificamente na Lei de Contravenções Penais. Essa pessoa, se eu tiver essa conduta, eu vou responder pelo crime de denunciação caluniosa, mas com a causa de diminuição causa de diminuição da pena, porque o legislador entendeu que é menos gravoso eu imputar uma contravenção do que imputar um crime
uma infração ético-disciplinar ou um ato ímprobo. E aqui a gente vai ver uma série de testes que estão relacionados, tanto ao 339, aqui o artigo 340, que é parecido, mas vocês não podem se confundir, que é a comunicação falsa de crime ou de contravenção. O que é essa falsa comunicação? É exatamente provocar a ação da autoridade e comunicar a ocorrência de um crime ou contravenção que sabe não ter se verificado. Então, aqui se refere a um fato. A gente não está acusando uma pessoa. A gente está criando um próprio fato, uma própria conduta, um crime que não, ou um crime ou uma contravenção que não aconteceu na realidade. Eu vou dar aqui um exemplo prático. O que é muito comum de acontecer? Por exemplo, um funcionário de uma loja, por exemplo, que ele é responsável pelo dinheiro dessa loja. E ele pega esse dinheiro para si. E para ele dar uma falsa aparência, para ele esconder esse crime que ele praticou de apropriação indébita, ele vai até uma delegacia de polícia e ele faz um registro de um boletim de ocorrência informando que ele foi roubado ou que ele foi furtado. Então, no momento que ele provoca a ação da autoridade policial pela ocorrência desse crime de roubo ou furto que não aconteceu, ele está praticando essa comunicação falsa de crime ou contravenção. E a gente vai ver aqui que a denunciação caluniosa não se confunde com esse crime do artigo 340, que não se confunde também com a autoacusação falsa. Esse daqui é um dos crimes que eu acredito que são mais fáceis de entender, porque o próprio nome dele já é intuitivo. O que a pessoa faz? Ela se autoacusa perante uma autoridade, tanto de um crime que não existiu, como de um crime praticado por outra pessoa. E aqui a autoridade, tanto no 340 como no 341, está em sentido amplo. Pode ser qualquer funcionário público que age com a autoridade do Estado. Um juiz, um delegado, promotor, policial, fiscal, escrivão, um escrevente, o próprio escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, essa autoridade aqui, num sentido amplo. Em relação especificamente ao artigo 341, a gente já viu que no 349, na denunciação caluniosa, a pessoa responde tanto se imputar falsamente um crime como uma contravenção, sendo que na denunciação caluniosa é uma causa de diminuição de pena. No artigo 340, a gente viu que está no caput, tanto e no próprio nome in iuris do crime, tanto a contravenção contra o crime. O que vocês precisam saber é que, em relação ao artigo 341, não foi previsto a tutela penal se a pessoa se autoacusar de uma contravenção. Então, só está configurado o crime se ela se autoacusar exatamente de um crime. O que vocês precisam saber aqui? Que aqui não existe nenhuma causa de extinção da punibilidade ou de tipicidade se, por exemplo, ela se autoacusar para proteger alguém. De qualquer modo, ela vai responder por este delito. Eu montei aqui uma tabela para ficar bem claro para vocês a diferenciação desses três crimes, para vocês não confundirem na prova. Denunciação caluniosa. Eu gosto de trabalhar bastante com palavras-chave, sempre associarem denunciação caluniosa contra alguém, contra uma pessoa que sabe ser inocente. Já se diferencia da comunicação falsa, porque a comunicação falsa é em relação a uma ocorrência, em relação a um fato. Não está se imputando nada contra uma pessoa determinada. E já a autoacusação é contra ela mesma. E a imputação do quê? Na denunciação caluniosa, como a gente já viu, crime ou contravenção. Se for contravenção, causa de diminuição de pena. A comunicação falsa, o próprio nome já diz, pode ser de crime ou de contravenção que sabe não ter se verificado. Por fim, a autoacusação, tão somente de crime. Não existe autoacusação de contravenção.
Vamos agora ver uma série de testes e ver como isso vem sendo cobrado pela banca Vunesp. A respeito dos crimes contra a administração da justiça, assinale a alternativa correta. Alternativa A autoacusação para acobertar ascendente ou descendente é atípica. Está errada essa alternativa, a gente já viu que a autoacusação ela não tem nenhum tipo de previsão nesse sentido. Se a pessoa se autoacusar de um crime perante a autoridade, ela já vai estar praticando o delito. Alternativa B, dar causa a inquérito civil contra alguém imputando-lhe falsamente a prática de crime, em tese, caracteriza o crime de denunciação caluniosa. Exatamente, está correta essa alternativa B, porque a denunciação caluniosa se refere a alguém. Vamos ver aqui as outras alternativas. Alternativa C, provocar a ação da autoridade comunicando a ocorrência de crime que sabe não ter se verificado, em tese, caracteriza o crime de denunciação caluniosa? Não. A gente já viu que essa provocação da autoridade em relação à ocorrência, em relação ao fato, se refere à falsa comunicação de crime. Alternativa D, o crime de falso testemunho exige para a configuração que o agente receba vantagem econômica? Vocês já devem ter estudado, a gente vai revisar daqui a pouco, mas o falso de testemunho, ele não exige essa vantagem. A gente vai ver que esse suborno, inclusive, é uma causa de aumento. Ou seja, já existe o crime, tão somente com o falso testemunho, e se eventualmente ela receber alguma vantagem, vai ter essa causa de aumento pelo suborno. E o crime de exercício arbitrário das próprias razões procede-se mediante queixa, ainda que haja emprego de violência. Alternativa da falsa. E o que vocês precisam saber aqui no exercício arbitrário? A gente não vai revisar em aula, é o artigo 345, mas saber que ele só se procede mediante queixa. Então, é uma ação privada. A pessoa precisa contratar um advogado para que ele dê início à persecução criminal. Em regra, só mediante queixa ou exercício arbitrário, e se houver violência, vai ser de ação pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público vai dar início à persecução penal com a denúncia. Vamos aqui para outro teste. A conduta de dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que sabe o inocente, configura o quê? Denunciação caluniosa. Lembra que a denunciação caluniosa é sempre contra alguém para imputar crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de acordo com essa alteração legislativa. Alternativa correta, alternativa A, denunciação caluniosa. E aqui tem os crimes C, D e E, a gente vai estudar daqui a pouco. Em relação à condescendência criminosa, o que é a condescendência criminosa? Lembrar que é aquela conduta do funcionário público que é condescendente, que ele age motivado pela indulgência. E o que é indulgência? É a clemência, é a disposição a perdoar. Então, é aquele crime do funcionário público que deixa de responsabilizar um inferior hierárquico, ou ele deixa de comunicar a autoridade competente para essa responsabilização por indulgência, por essa predisposição a perdoar. Eu gosto bastante de trabalhar com palavras-chave, sempre lembrar que quem é condescendente, ele tem essa disposição a perdoar. Vamos aqui para o próximo teste, teste número 4. Com o intuito de proteger seu filho, João comparece perante a autoridade policial e, falsamente, diz ter praticado o crime que, em verdade, fora praticado por seu filho. A gente já viu que não existe nenhum tipo de escusa, nenhum tipo de atenuação ou mesmo exclusão do crime se for para inocentar alguém. A pessoa que se autoacusa de um crime que foi praticado por outrem pratica, alternativa E, autoacusação falsa. Vamos aqui para mais um teste, teste número 5. O Código Penal
em relação ao crime de denunciação caluniosa dispõe. Lembrando que todos esses testes foram tirados de provas da VUNESP, já específicas do concurso de escrevente técnico judiciário. E como vocês veem, durante as provas, a gente vê que elas vão repetindo muito esses temas. Então, é muito importante vocês refazerem os testes da própria banca para saber como ela vem cobrando essas matérias. Voltando aqui ao teste 5, a denunciação caluniosa. O que ela dispõe? Vamos analisar aqui cada uma das alternativas. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. A gente já viu aqui que esse crime é justamente o de autoacusação falsa de crime. A alternativa B, inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar. Quem inova artificiosamente, ele está praticando outro crime, o crime de fraude processual. A gente vai ver no final da aula. Alternativa C, provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ter se verificado. Palavra-chave, ocorrência. A ocorrência é um fato, então é a falsa comunicação de crime ou contravenção. Alternativa D, eu vou ler de novo para ficar bem fixo na memória de vocês. Denunciação caluniosa. Conduta de dar causa à instauração de inquérito policial, do procedimento investigatório criminal, de processo judicial, do PAD, processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade contra alguém, imputando o quê? Imputando crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Alternativa D, correta. Vamos ver por fim a letra E aqui. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer a afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento ou perícia. Esse daqui é um crime autônomo, previsto no artigo 343. Então, o perito, a testemunha, praticam um falso testemunho ou a falsa perícia do artigo 342, e quem dá, oferece ou promete dinheiro ou qualquer outra vantagem, comete outro crime, o crime do artigo 343. Vamos passar agora para o teste 6. Vocês vão vendo como é alta a incidência do crime de denunciação caluniosa. Já era cobrado bastante antes, com essa alteração legislativa, acredito que é uma tendência da banca cobrar especificamente esse delito do artigo 339. A pessoa ela tem que dar causa ao quê? A gente já viu que houve alteração legislativa, eu vou ser mais rápido aqui no gabarito desse teste. A redação anterior falava em investigação policial e foi trocado para inquérito policial e procedimento investigatório criminal. A alternativa D aqui está correta. E antes falava investigação administrativa, que a gente vê em algumas outras alternativas, e agora fala especificamente do PAD, do processo administrativo disciplinar. Aqui nesse teste, lembrar que o tipo penal ele não fala em comissão parlamentar de inquérito. Então é muito importante vocês revisarem bastante esse crime de denunciação caluniosa. Vamos passar agora para o outro crime, artigo 342, exatamente o falso testemunho ou falsa perícia que eu estava falando. Vocês têm que saber aqui que a prática do falso testemunho abrange, obviamente, a conduta de quem faz a afirmação falsa, mas também abrange a conduta omissiva, daquele que nega ou cala a verdade. Então, se no teste falar que uma testemunha, durante a audiência, ou mesmo durante o inquérito policial na delegacia, ela tão somente calou a verdade, ela já praticou o crime. Então, o crime é de fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, em processo judicial, em processo administrativo, inquérito policial, e o que vocês precisam saber aqui, que é diferente dos outros tipos que a gente estava vendo, também engloba o juízo arbitral. Então, a testemunha ou perito
que negam com a verdade no juízo arbitral, eles também vão praticar esse crime. E o que costuma cair em relação ao artigo 342? Justamente as causas de aumento e a possibilidade de retratação. Como eu já tinha falado para vocês, no crime de falso testemunho ou falsa perícia, tem uma causa de aumento de pena, que qual é? A praticar essa conduta mediante o pagamento de suborno ou com a finalidade de obter prova, especificamente no processo penal ou no processo civil em que for parte da administração pública, seja direta ou indireta. Então, lembrar aqui que vai ter uma causa de aumento, suborno, ou se for para produzir prova em processo penal, qualquer processo penal, ou em processo civil em que a administração pública for parte. Outra coisa muito cobrada é a retratação. Se a pessoa ela se retratar, o fato deixa de ser punível. Mas até quando que a pessoa pode se retratar? Até a prolação da sentença. Até a sentença, se ela retratar, o fato vai ser uma causa de extinção de punibilidade. E por quê? Justamente para incentivar que o processo não seja influenciado por esse testemunho, essa perícia que tem o poder de afetar o poder decisório do juiz. Então é um incentivo para que a pessoa ela sempre tenha esse compromisso com a verdade. Aí aqui a observação no canto da tela. E quem promete, dá ou oferece a vantagem? Ele não pratica o artigo 342, pratica outro crime, o crime do artigo 343. Lembrar que essa divisão ela é exceção. Geralmente, as pessoas que elas estão, que há um desígnio de vontades, há um conluio, elas combinam de praticar um crime juntos, elas vão, em regra, praticar o mesmo delito. O falso testemunho, o artigo 342 e o artigo 343, é uma exceção a isso. Qual que é a outra exceção bem comum? É outro crime que vocês já devem ter estudado, que é o de corrupção ativa e o de corrupção passiva. Em alguns casos em que há os dois crimes, o funcionário público vai responder pela corrupção por um crime, e o particular que dá ou que oferece a vantagem ou promete ela, vai responder por outro delito. Então, cada um vai responder por um crime diferente. Vamos ver aqui um teste. O texto é longo, vocês vão ver que, na verdade, o que ele quer saber aqui? Imagine que um perito nomeado pelo juiz em processo judicial, mediante suborno, produza um laudo falso para favorecer uma determinada parte, praticando a conduta que configura o crime do artigo 342, falsa perícia. Ocorre que, apreendido e antes de proferir a sentença no mesmo processo, o perito ele se retrata, corrigindo a falsidade. De acordo com a disposição literal do artigo 342, parágrafo 2º do Código Penal, qual que é a consequência jurídica da retratação? A gente acabou de ver, o fato deixa de ser punível se feito antes da sentença. Outro teste aqui. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença, no processo em que ocorreu ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Isso se refere a qual crime? Justamente ao falso testemunho ou falsa perícia. Agora vamos para o artigo 344, coação no curso do processo. O que é essa coação? É a conduta da pessoa que ela atenta contra uma autoridade, parte ou qualquer outra pessoa, contra uma testemunha, contra uma vítima, contra essas pessoas que fazem parte do processo judicial, de uma investigação policial, de um processo administrativo ou no juízo arbitral. E por que ela faz isso? Com o intuito de favorecer interesse próprio ou alheio. O que vocês precisam saber aqui? Que na conduta da pessoa, ela precisa usar de violência ou grave ameaça. A gente só tem a coação no curso do processo se, por exemplo, alguém que está sendo acusado de praticar um crime, ele vai lá e ameaça a vítima ou uma testemunha
que vai participar do processo com o intuito de ser inocentado. Como aqui ela utilizou de grave ameaça, ela pratica o processo. Então tem que, nessa coação no curso do processo, gravar que tem que ter violência ou grave ameaça. Vamos aqui para o próximo artigo, que é justamente a fraude processual. É o último artigo que a gente vai ver, vai dar aqui meia hora, um pouquinho a mais, e eu acho que vai ser suficiente aqui para vocês abordarem, para vocês revisarem aqui os principais delitos. Vamos lá. Fraude processual. Como eu já havia mencionado aqui na correção de um dos testes, é a conduta daquele que inova artificiosamente em processo civil ou administrativo, em estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Então, ela altera, por exemplo, uma cena de crime, com o intuito de se inocentar uma pessoa que acabou de praticar um crime. Ela praticou um homicídio, por exemplo. Ela matou a pessoa enforcada e para ela se inocentar, ela modifica essa cena de crime e dá a entender que a pessoa se suicidou, ela se enforcou. O que ela fez? Ela inovou artificiosamente. Mas se vão me perguntar, Otaviano, aqui está falando no caput de processo civil administrativo e você está dando um exemplo de caso criminal. Também se aplica a processo penal? Sim, apesar de não estar no caput, está nos parágrafos que a pena é aplicada, inclusive, em dobro nesses casos. Então, a fraude processual tutela tanto o processo civil ou administrativo, como o processo penal. E se o processo não se iniciou, que nem nesse exemplo, que, por exemplo, podia estar ainda no bojo de um inquérito policial numa investigação, também vai responder. Mesmo que não tenha se dado início ao processo, mesmo que só esteja em fase investigativa ainda, a pessoa pratica a fraude processual no âmbito penal e vai responder em dobro. Último teste aqui da revisão, teste número 9. Crime de fraude processual. Artigo 347 do Código Penal. Ele é punido com pena de reclusão e multa? Vamos voltar aqui, ó. Não. Detenção de 3 meses a 2 anos. Não é punido com reclusão. Só se configura se a fraude se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado. A parte final está correta, só que ela não é tão somente em relação ao processo penal. A gente viu que se refere a processo administrativo e processo civil também. Hipótese 3, né, configura-se se a fraude tem o fim de induzir o erro, juiz ou perito. Está correto. Então, a gente vê aqui o gabarito, induzir o erro, juiz ou perito está correto. O que está errado na hipótese 2, na alternativa 2, esse só está correto, mas não é só nesses processos, não é só no processo penal. A gente viu que é uma causa de aumento de pena e não é punido com reclusão e multa. Também é punido com detenção. Que a gente acaba a nossa revisão. E o que eu recomendo aqui para vocês nessa última semana? Tentar não se desesperar com o volume de coisas que tem para revisar e confiar no material de vocês, confiar no estudo que vocês fizeram. Pode ter certeza que vocês vão ter um ótimo desempenho na prova de domingo e eu espero que com essa revisão aqui vocês possam gabaritar qualquer crime contra a administração da justiça e também gabaritar a maior parte das questões de penal, para vocês terem um ótimo desempenho e serem aprovados aí no concurso de escrevente do TJ. Depois deixem aí nos comentários algum feedback, se eventualmente vocês querem que eu grave algumas dicas em relação aos crimes praticados por funcionário público e também crimes contra a fé pública. E desejo uma boa prova e uma ótima semana de revisão aí de véspera de provas a todos vocês.